Gravando, bem-vindo todos ao episódio 2 de 2022. Na verdade, é o episódio 6 total, né? 6 ou 7? 6, episódio 6. Tudo bem, André? Como é que estão as coisas por aí? Teve alarme de tsunami na Califórnia, né, na Havaí, mas ficou tudo bem, graças a Deus, né? Não, foi tudo tranquilo, mas realmente a maré mudou muito, é muito louco, né? Foi a segunda vez que eu presenciei isso. Se eu não me engano, 11 anos atrás nós tivemos o do Japão e o meu telefone tocou às 6 horas da manhã, a gente teve que evacuar porque nós morávamos mais perto da praia e como eu não tinha vivido aquilo, a gente saiu, tinha um filho bebê, que era o Ben, que hoje em dia tem 11 anos, e o meu outro filho Zé, que também era muito jovem, 4 anos de idade, a gente saiu de casa, não sabia, era uma coisa super nova, todo mundo na rua, e teve a devastação do Harbor, né, onde ficam os barcos, as embarcações, a marina, que ali, como é pequeno, destruiu, foram mais de 30 milhões de dólares em prejuízo. Dessa vez a maré subiu também, e uma coisa louca assim do tsunami, cara, que não veio a onda, mas a maré, ela é maré baixa e maré alta. Para a maré encher ou vazar, demora em torno de 6 horas. E é uma loucura você ver a maré encher e vazar a cada 30 segundos. Isso é uma coisa assim de louco, isso é impressionante a força da natureza. Mas graças a Deus, cara, tudo ocorreu perfeitamente. Tinham 2 eventos de surf aqui, os 2 foram cancelados por causa justamente do tsunami. As pessoas surfaram, depois quando a maré vazou deu altas ondas. O domingo também deu ondas incríveis também, perfeitas. A Califórnia inteira deu altas ondas porque o Havaí não para de bombar. Mas graças a Deus foi tudo bem. Teve uma erupção, na verdade, lá no vulcão, em Tonga, né? O vulcão que fica embaixo da água, né? Embaixo da água tem até uma imagem legal de satélite. Legal não, né? Tem uma explosão, satélite, uma explosão bizarra. Né? E aí bizarra. isso causou ondulações que chegou até na Califórnia. E aí eu também acordei aqui com um anúncio aqui de tsunami. E aí eu fui na casa de um amigo aqui de praia aqui perto e eu acabei surfando lá em Oxnard. Oxnard é bom. Oxnard é bom. Lá. Terra de Tim Curran e Nathaniel Curran. Oxnard é bom. Aí safadinho lá, foi legal. Bom, tava clássico. Clássico. É meio estranho, né? Pensar que vamos surfar num dia de... um dia de Mas foi maneiro. Mas vamos falar aqui sobre o episódio de hoje. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, nos meus surfistas favoritos. Iago Dora. Daqui a pouco entra ele vai entrar aqui, confirmou com a gente, daqui a pouco ele está aqui dentro. E tô super feliz de ter ele, André, porque para mim o estilo dele é lindo, eu gosto de assistir ele surfando, desde quando eu via ele fazendo free surf, era uma pessoa que eu sempre gostei de assistir, é uma pessoa, pessoalmente agora que eu conheço, então é um amigo que a personalidade dele é super top, é 10, né, aquela pessoa que tu conhece e fala, nossa, que pessoa boa, então... Já gostava de assistir ele surfando, agora ainda mais sendo um amigo e ele tem chance de ser campeão mundial, na minha opinião. Cara, eu concordo com você. Eu acho... bless you, saúde. Eu acredito que o Iago tá galgando o espaço dele para chegar, sim, em breve, pela luta do título mundial. Eu acho que ele, dentro do circuito, é um dos atletas que tem um surf muito refinado, uma linha de surf muito bonita. Eu trabalho aqui, né, em Santa Cruz com os melhores surfistas aqui de categoria de 12, 14, 15, 16 anos, e o Iago é o surfista predileto da maioria deles. Sim. A linha dele, o estilo dele é muito bonito e ele tem manobras muito progressivas e radicais com um grau de dificuldade enorme. Eu sempre falo isso, quem me acompanha na transmissão da língua portuguesa, eu sempre falo que um surf de borda é muito bacana, é muito bonito, mas as manobras aéreas, elas são extremamente perigosas para o atleta. E foi o que aconteceu com o Iago Dora alguns meses atrás. Ele quebrou o pé, mas isso é uma lesão normal da nova geração. O Felipe, o Gabriel, o Ítalo, o John, o Coloriandino, praticamente todos eles já tiveram algum tipo de lesão devido ao alto grau
o alto risco dessas manobras modernas. E mais uma vez eu bato na tecla. São manobras que os jurados têm sim que valorizar e muito, porque eles estão arriscando o ano inteiro deles no circuito. Olha só, o Iago vai perder provavelmente a primeira etapa, vai perder provavelmente a segunda etapa e talvez não esteja 100% para Bells Beach. Então, para você ver o grau de dificuldade e também o grau de perigo de uma manobra como essa. Mas eu acredito que o Iago está no caminho certo. Nós teremos ele em alguns minutos. E uma coisa que eu tenho percebido no surf dele, não no surf, que o surf dele é sensacional, é espetacular. Claro que sempre dá para melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, todos eles. Mas eu acredito que para ele o maior fator nesse momento de mudança, e eu tenho visto essa mudança, é na parte de gana, de faca nos dentes, de fogo, sangue nos olhos. Ele tá um Iago Dora muito mais ativo nas suas baterias, vibrando muito mais. E eu sei que isso não é uma coisa fácil para ele, porque ele é um cara pacato, ele é um cara educado, ele é um cara super gente boa. Então falta para ele esse fogo. E ele tá ficando cada vez mais velho, tá se conhecendo cada vez melhor. Tem um dos treinadores, que na minha opinião é um dos melhores treinadores do circo do mundo, que é o seu pai, o Leandro Grilo, o Leandro Dora. E isso também eles devem estar trabalhando muito junto nessa parte mental do Iago, para que ele esteja mais elétrico em suas baterias, e já dá para ver realmente um resultado. E dessa forma, se ele continuar com essa pegada forte nas baterias, você pode ter certeza que ele vai terminar a temporada aí entre os top 5, top 3, top 2 e vai em busca para o título mundial. Eu acho que é uma coisa assim normal que provavelmente vai acontecer na carreira dele. Eu também acho. Ano passado ele já chegou quase no top 5, né? Ficou por pouco ali. Algumas baterias ele já entrava, né? Ele terminou em 8º, o 4º melhor brasileiro no Tour. E bateu na trave, quase foi pro Final Five. O Final Five ali, tendo ele, ia ser uma coisa totalmente diferente, né? E eu acho que é isso também. Eu acho que a experiência no Tour vai moldando cada surfista. A gente vê isso, né? E o Iago, você vê que ele tá cada vez mais, como você disse, sangue no olho. Acho que ele, na primeira vez, ele entrou meio que rápido demais, assim, aí pensou, nossa, tô aqui, né? Aquele pensamento, tô aqui, e agora? E aí se adaptou, e aí depois foi ganhando algumas baterias, viu que, né, o surf dele é, sim, um dos melhores do mundo, e aí foi pegando essa confiança, e agora ele deve ter pensamento, eu queria até conversar com ele sobre isso, ter esse pensamento de agora eu quero ser campeão, né? Ele já tem todas as confirmações que ele merece estar ali, que o talento dele é um dos melhores do mundo, que ele só precisa de repente trabalhar um pouquinho no mental, não sei, ou não, né? Mas a experiência no Tour também conta muito, e eu acho que a gente está começando a ver isso nele, esse sangue no olho. O atleta ele tem que ter uma autoconfiança. A confiança ela é muito importante. A confiança é você olhar para dentro de si mesmo e falar, eu posso vencer qualquer um, em qualquer condição. Eu acredito que o Gabriel tem muito disso, o Ítalo tem muito disso, o Felipe, em muitas ondas no circuito, também tem muito disso. Quando eu viajava, isso era uma das coisas no circuito, era uma das coisas que eu observava. Como eles se preparam para cada bateria. Todo mundo é diferente. Tipo, o Felipe, eu percebia muito que ele ficava tranquilo, brincando com todo mundo. Como o Felipe, ele sendo Felipe. Gente boa, brincalhão, rindo. Mas, de repente, a bateria começava a se aproximar 2 horas antes, 1 hora antes. Era o momento dele ali. Mas você vê que o cara tava meio que se preparando para uma luta, para uma guerra. Você vê no semblante, o olho dele vira. O fogo tá ali, ele sabe que ele vai para arrebentar, não tem parada, ele vai para arrebentar. O Ítalo tem muito disso, o Gabriel também tem muito disso, o Adriano também se prepara. O Adriano sempre foi um cara pacato fora da água, mas dentro da água o cara era um monstro, amigo. O cara era um monstro. Exato. Então eu acho que o Iago,
nessa forma, nessa maneira, ele vai ser um cara letal, porque o cara pode virar uma bateria precisando de 9,5 nos últimos 30 segundos, porque ele tem patamar para isso, ele tem manobras para conseguir isso, tanto de frontside quanto de backside, tanto numa onda de linha como numa fechadeira. Então, quando você tem um atleta desse nível, tudo pode acontecer. E eu, sinceramente, acredito sim que ele pode ser aí um cara que vai lutar pelo título mundial nos próximos anos. Eu também acho. Eu acho que ele vai ser um dos caras que vai lutar pelo título mundial nesses próximos anos e eu acho que tem muita chance de ele ser campeão mundial dentro de alguns anos. Agora, queria ver com ele se ele tem algum insight também de quanto tempo ele vai precisar para voltar, né? Porque um pé quebrado é uma coisa complicada. Pode ser complicado, né? O que acontece é o seguinte, eu quebrei o pé, né? 20 e poucos anos atrás, 99, eu quebrei o pé dando um aéreo também. Só que tem uma coisa, quando você quebra o pé, uma coisa é você quebrar os seus ossos. É uma coisa. Sim. Demora, acho que se eu não me engano, 2 meses para calcificar. Mas uma coisa é você quebrar os seus ossos e também atingir os seus ligamentos, ou os seus ligamentos. Então, isso é uma coisa, provavelmente nós vamos perguntar isso para ele, porque o ligamento, às vezes, é pior, pelo menos na minha época foi assim, do que você realmente quebrar o seu osso, que demora ali 2 meses para calcificar e depois você começa a sua fisioterapia e a vida segue. O ligamento, às vezes, é um pouco mais delicado. Nós não temos essa informação, ele vai passar para a gente aí dentro de instantes, porque se ele não afetou nenhum dos seus ligamentos, e nós sabemos ali no tornozelo também é uma parte que está cheio de ligamentos justamente para os movimentos do tornozelo, que é um lugar ali muito complexo, né, do pé, e que é super importante para um atleta, porque você usa pra caramba. Um surfista, ele faz, a gente chama, né, aqui na língua inglesa, heels and toes, ou seja, calcanhar e dedo, calcanhar e dedo. Esse é o surf, é o tempo inteiro. Rail to rail, borda com borda, borda com borda. Então você usa o seu calcanhar o tempo inteiro. E nas manobras, a mesma coisa. Você amortece nas manobras com o seu calcanhar e nos seus dedões. Uma hora o peso vai pro calcanhar, uma hora o peso vai pro dedão. Então é crucial essa parte do tornozelo para absorver as manobras, para fazer cavada, para fazer manobras de borda e também para absorver o impacto das manobras aéreas e modernas, que foi o que aconteceu com ele. Principalmente, né? Isso que eu queria saber dele, se ele tem essa informação, porque o que vai acontecer? Esse ano agora tem aquele corte no meio do ano, né? Então vai ser muito importante ele participar pelo menos de 4, né? Porque depois tem o corte e depois tem o finals. Então, será que esse ano ele consegue participar? Se ele já vai ter, de repente, o wildcard para ano que vem? Não sei. Se ele ficar fora 3, 4 etapas, provavelmente vão dar um wildcard para ele. Mas eu tenho certeza também que ele tem uma equipe de primeira linha. Posso até estar enganado. Ele vai confirmar isso aqui já já. Mas ele deve estar trabalhando com um fisioterapeuta que sempre trabalhou com o Adriano de Souza. Tem uma clínica ali pertinho da casa dele, se eu não me engano, ele entra no Campeche ali. E é uma clínica muito boa. É um médico, é um fisioterapeuta super conceituado. Eu tenho certeza que ele deve estar trabalhando, deve estar fazendo aí 2, 3, 4 sessões de fisioterapia nesse momento para voltar o mais rápido possível. A medicina esportiva, ela melhorou muito nos últimos anos. Se eu voltar, sei lá, quando eu quebrei em 99 para agora, a evolução é gigantesca, entendeu? Então o atleta volta provavelmente com um tempo mais curto e esperamos que ele volte aí o mais rápido possível com 100% para mostrar todo o seu talento, não só para nós brasileiros, para o restante do planeta também, que é fã do surf do Iago Dora. Também acho. Eu queria muito ter ele no Tour esse ano, porque ele foi muito bem ano passado. E eu tava com esse sentimento que ele ia melhorar. Esse ano é o que ia virar a chave para ele. Mas eu acho que, eu também. como você já falou antes, que a gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, é que as coisas acontecem por uma razão, né? E aí, de repente, isso é a gasolina que ele precisava para ter o sangue no olho necessário para o próximo nível. Porque, de repente, ele vai estar sentado em casa, assistindo as etapas que não vai aguentar. Quer estar lá, quer ganhar, e de repente começa a ver a etapa com um olho diferente, que você não... Imagino eu, né, um curioso do surf, um fã do surf, e nunca tive uma experiência profissional.
mas eu imagino um profissional atleta, e você pode me responder isso, competidor, que não pode, de repente, por lesão, não pode competir, você ficar em casa assistindo uma competição, primeiro deve ser muito ruim, porque você quer estar lá. Segundo, você vai começar a assistir com outro olho. Pô, ele podia ter feito isso nessa bateria. Uhum. Ele poderia ter esperado a outra onda. Ele podia, né? Então, acho que, de repente, podia ter escolhido uma onda melhor. Começa a ver a competição de uma forma mais analítica. E aí, quando ele começa a voltar a competir, de repente tem esse recurso na mente dele. Eu acho que o seu raciocínio tá perfeito, foi perfeito. Eu vou te contar uma história real que aconteceu. Eu não sei se você lembra, no primeiro título mundial brasileiro do Gabriel Medina em 2014, o Adriano de Souza não estava. Foi o primeiro pipeline que ele não pôde competir, porque ele estava lesionado. E o Adriano falou que aquilo ali foi um combustível necessário que ele precisava para conquistar o título, que foi logo na sequência, na outra temporada em 2015. Então, o que você falou, você está certíssimo no seu raciocínio. Você ganha esse seu extra, esse combustível extra, esse fogo extra para a próxima temporada. E eu acredito cegamente, cara, que tudo tem um porquê e uma razão. Se ele quebrou o pé, porque aquilo ali pode ser benéfico para ele num futuro próximo. Eu não me arrependo de ter quebrado meu pé. Foi uma lição de vida que eu tive que passar. Foi difícil, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito importante para o meu crescimento como pessoa, e tenho certeza que ele vai tirar uma lição que vai ajudá-lo em busca dos seus próximos objetivos. É aquele pensamento, né? Você não está perdendo nada, você está aprendendo. Né? Se você conseguir aprender com as coisas que acontecem com você, você nunca vai perder. Exato. Então, eu acho que de repente isso que vai acontecer com o Iago. Eu tenho esse sentimento. Ele vai ficar de fora, com uma vontade danada de estar competindo, e vai aprender. Vai aprender muito sobre a competição. O Iago entrando agora. Olha ele aí. Agora vai. Aê! Agora tá no valeu, crono. Obrigado. Bem-vindo, Iago. Muito maneiro ter você aqui no nosso podcast Surf Papo Flow. Obrigado. Como é que estão as coisas? Como é que você valeu. Tô bem, né? Na medida do possível, tá tudo bem. Sim. A gente tava falando sobre isso agora. Sim. Mudaram, né, os planos, né? O plano era eu já estar no Hawaii há algum tempo. Eu teria ido dia 26 de dezembro pro Hawaii, então já estaria lá algumas semanas e daqui a pouco tá para começar o pipe, né? Mas aconteceu imprevisto e acabei tendo que ficar em casa, mas faz parte, né, da vida de atleta. Até na hora que eu lesionei, assim, quando eu machuquei, eu sentei na areia, eu já comecei a tentar aceitar, assim, e pensar, agora os planos são outros, o foco é me recuperar disso aqui, não é mais a meta que eu tava antes, né? Claro. A gente estava falando sobre isso também agora, que nada acontece por acaso, né? Tem certas coisas que acontecem para de repente, levar você num caminho que não tinha oportunidade de ter antes. Por exemplo, a gente estava falando exatamente antes de você entrar, que na minha visão, assim, parece que isso, de repente, pode te ajudar muito de você sentar em casa, começar a analisar o tour, os eventos de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado. Porque quando você está assistindo, imagino eu, né? Eu não sei, mas quando você está assistindo ali, quando você está competindo, você já assiste com um propósito para a próxima bateria. Então você meio que fica na angústia ali, né? Não, tem que fazer isso, tem que ganhar não sei quem, aquela pessoa está indo bem, blá, blá, blá. Agora você não vai ter essa pressão, você vai ter mais uma pressão, zero pressão, e vai poder analisar ali o que cada pessoa está fazendo certo, o que cada pessoa está fazendo errado. De repente, esse tempo que você tem em casa é um aprendizado muito maior do que você poderia ter no tour, né? Imagino eu. Sim, com certeza, né? A gente tem que tentar tirar o melhor, né, de cada ocasião e várias vezes até quando eu tô mesmo no circuito é legal, né? Você tentar meio que sair um pouco daquele mundinho que você tá e tentar observar de fora, né? O que você tá fazendo de certo, o que você tá fazendo de errado, o que tal pessoa tá fazendo de certo. Então,
até dentro do circuito, às vezes eu tento dar essa saída e dar uma olhada de fora, assim, né? Porque a gente tá ali num foco muito grande, né? E às vezes a gente esquece de perceber Sim. coisas porque a gente está tão focado no nosso negócio que a gente esquece de perceber alguns detalhes importantes, né? E talvez olhar de fora possa me ensinar mais alguma coisa que eu possa levar para o meu retorno. Exatamente. Eu tenho certeza, cara, que você vai tirar uma grande lição e uma lição positiva dessa sua lesão. Nós entramos aqui um pouquinho antes e eu quebrei a perna em 99, dando um aéreo também. Eu quebrei fíbula, malelo e tíbia. Botei ferro na perna e eu já era surfista profissional naquela época, claro que nem de perto do seu nível. Para mim, você tem nível de campeão mundial e isso vai provavelmente ser concretizado num futuro breve. Esperamos nós, eu tenho certeza que você também acredita nisso. Mas eu lembro que para mim, cara, assim, eu fui no fundo do poço. Foi muito forte mentalmente para mim, deu uma chacoalhada na minha vida como eu nunca tinha recebido. Mas ao mesmo tempo foi muito importante para o meu crescimento como ser humano, como atleta e como pessoa. E eu tenho certeza, cara, que você vai tirar uma lição muito boa sobre isso. E até porque você tem uma família muito legal. Seu pai foi ex-surfista profissional. É um dos melhores técnicos, treinadores para mim no circuito inteiro, porque ele tem uma visão mais espiritualizada da coisa, não só aquela coisa mecânica de competição, entendeu? E eu tenho certeza que ele está te ajudando a passar por um momento que não deve ser fácil na sua carreira, porque eu tenho certeza que o objetivo de vocês nessa temporada era de ser campeão mundial. Mas vai ser, vocês vão andar assim, digamos que 2 passos para trás, mas eu tenho certeza para ganhar 3 passos para frente. Queria que você falasse justamente como está sendo, cara, esse turbilhão de pensamentos e acontecimentos na sua vida nesse final de temporada e começo de temporada. Sim, eu acho que a caminhada de todos os grandes campeões sempre foi difícil, né? E acho que isso é uma coisa que eu tinha que passar, né? Eu nunca tinha passado algo tão desafiador assim na minha carreira e acho que com os planos que eu tenho para minha carreira é algo que eu tenho que passar antes de concretizar eles, porque eu tenho planos grandes, né? Eu tô trabalhando muito para conseguir ser um campeão mundial e brigar por título nos próximos anos e acho que isso vai, claro que atrasa um pouco os planos, mas também vai me deixar mais cascudo para aquele momento que eu vou precisar passar, né? Para conseguir o que eu quero e claro, é difícil, né? Você tá no dia a dia aqui e não poder surfar e vou ficar 1 mês e meio sem nem poder pisar no chão e andando de muleta e é triste, né? Você vê vídeo teu dando aéreo de 3 metros de altura e você olha para tua perna e você não pode nem pisar no chão. Então é difícil se acostumar, né? Mas eu tô me mantendo calmo, né? Eu sou bem calmo e tentando não pensar muito no surf, né? Porque se eu pensar muito no surf, eu vou ficar louco aqui querendo surfar. Então, tô tentando focar mais no outro lado. Tô treinando físico ainda, apesar de não estar apoiando o pé no chão. Tem vários exercícios que a gente consegue fazer usando banco ou deitado no tatame, Legal. esse tipo de coisa. E assistindo série, assistindo basquete, esse tipo de coisa. E um pouco menos de surf para eu não querer já sair correndo para a água, né? Acho que agora, apesar da vontade de voltar o mais breve possível, tem que ter paciência para voltar o melhor possível, né? Não querer adiantar o processo e voltar sem estar 100%, né? Então eu quero voltar quando eu estiver pronto para dar o meu melhor. Você tem trabalhado com o mesmo fisioterapeuta do Adriano de Souza, se eu não me engano, o Dr. Paz?
Não, eu faço um trabalho com o Rafael Maldonado, que é o meu preparador físico, né? E o meu fisioterapeuta é o Cauê Mariano. E também tem o Atef, que ele é de Santos, mas sempre que eu tenho oportunidade eu dou uma passada por lá para dar uma alinhada, assim. Mas esses últimos dias tem sido mais o treino físico mesmo. Essa é uma lesão que na fase que eu tô não é muito de manusear ainda, de físio e esse tipo de coisa, é mais os movimentos básicos assim que eu faço em casa e o treinamento para manter as outras partes do corpo em forma. Foi né? uma lesão óssea ou também mexeu com seus ligamentos? Não, é só do ligamento, né? Aquela região ali do peito do pé tem vários ossinhos e tem um ligamento que mantém eles juntos, né? E a minha lesão foi nesse ligamento. Demora, às vezes, até mais do que o osso, cara, para curar. É muito mais complicado. Mas vai dar tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Foca na missão, vai dar tudo certo. Você vai tirar uma grande lição que lá na frente vai te trazer resultados positivos. Pode ter certeza que eu tô te falando. Já tem mais ou menos um time frame aí de quando você pode voltar? Desde o dia da cirurgia, né, que foi dia 24 de dezembro, o médico falou que para eu voltar, claro, aquelas primeiras ondinhas, assim, ficar em pé na prancha é 3 meses, né? Claro que para voltar a surfar bem demora mais um pouco, né? Mas para os primeiros passos ali de volta na prancha, ele falou que são 3 meses. Você começa com então 7 é um processo pés. mesmo. Ou alguma pranchinha mais biquília, esse tipo, só para só para ir sentindo ali o peso do pé na prancha e para depois ir gradativamente voltando à high performance. Uma outra coisa que eu tenho percebido, e como você falou, você é um cara tranquilo, educado, pacato, adorado por todos, justamente pela sua personalidade, principalmente fora do Brasil. Acho que você foi um dos primeiros surfistas assim que criou uma reputação internacional muito boa para os brasileiros, justamente por ser quem você é. Mas uma das coisas que eu tenho percebido, e eu acredito que isso te atrapalhou um pouco no passado para você conquistar grandes resultados, mas, porém, eu tenho visto essa sua evolução. E aí é justamente falando sobre a sua personalidade. Você é um cara tranquilo, pacato. Eu diria que você é muito parecido com o Miguel Pupo. Miguel também era tranquilaço na dele. E existe uma dificuldade, tanto no Miguel quanto com você, eu percebi, mas já melhorou muito nesses últimos meses, daquele fogo durante as baterias. E uma coisa que eu reparei no último campeonato que você venceu em Saquarema contra o João, o Chumbinho, que em todo o evento, em todas as suas ondas, quando você terminava uma onda boa, você vibrando, você gritando, você batendo palma, e eu tô vendo uma mudança corporal no Iago Dora, e essa mudança é perigosa para os seus adversários, vou te falar a verdade. Sim, eu recebo muitas críticas, né, às vezes falando que o Iago não tem sangue no olho, o Iago não tem a vontade de campeão, mas isso não tem nada a ver, né, porque tem gente que é calma e tem tanto sangue no olho quanto alguém que é estriquinado, né, a gente tem vários exemplos disso, até o Medina, por exemplo, é um cara que fora d'água ele é super calmo, super quieto, não é um cara mega extrovertido, por exemplo, como o Ítalo, que é um cara que é cheio de energia e não para nunca. E acho que não é isso que define o sangue no olho, né? O sangue no olho é na hora que você tá com a lycra ali na bateria, é a sua vontade de vencer, né? E não é porque eu sou um cara calmo que eu não tenho isso, né? Eu tenho muito isso. E eu odeio perder e eu quero vencer em qualquer coisa que eu tô fazendo. Eu sou muito competitivo. É engraçado, o John é super calmo, né? O John é super calmo. E quando ele ficou fora, também teve um podcast com o Dave Prodan que eu assisti, e ele falou que assiste tudo, amigo, que ele quer ganhar, que ele não quer perder, só que você não vê esse lado dele, porque ele é pacato, ele é na dele, mas ele também não quer perder.
Claro. Quem quer? Exato. Ninguém sabe o que a gente está sentindo ali dentro da água, né? A pessoa só vê a gente falando fora da água depois, ou esse tipo de coisa, mas ninguém sente o que a gente está sentindo ali, né? Para poder falar se eu não tenho sangue no olho. Então, não dá para falar sem saber, né? E sangue no olho, eu acho que não é... Para mim, não é só na hora da bateria, é também tudo que você abdica, tudo que você faz e deixa de fazer para poder chegar onde você quer chegar, né? E eu treino praticamente 7 dias da semana, 356 anos do dia, e são poucas pessoas que fazem isso, né? Então, acho que isso também é sangue no olho, você tá trabalhando muito para chegar onde você quer chegar. Sim, o que acontece... eu acho que eu vi... deu para ver nesse último ano também, muito dessa vontade de vencer. E eu acho que, assim, queria até ver com você como é que foi essa evolução sua desde que você entrou no Tour, né? Pareceu... Para mim, assim, quando você entrou no Tour, veio aquela surpresa, assim, naquele evento lá no Rio, que você ganhou praticamente todo mundo. E aí depois teve o wildcard, acho que em Fiji, né, se eu não me engano. E aí dali meio que você disparou, assim. Eu acho que, do meu jeito que eu vi, assim, você evoluir mentalmente, chegou no Tour, nossa, eu posso estar aqui. Que legal, bom. E aí foi aquela adaptação. Aí no segundo ano foi, opa, calma aí, eu sou do nível dos caras, eu consigo ganhar. Não, tem aquela confirmação, você sabe na cabeça, mas os resultados são aquela confirmação física, né? Então você, opa, calma aí que eu tô ganhando. Aí acho que ano passado foi o que instalou. Não, calma aí, eu sou melhor que muitas dessas pessoas aqui, eu consigo ser campeão. Né? E aí foi isso que eu vi no Iago do ano passado. Tanto que você chegou ali na trave do top 5 pro Finals, né? Quase entrou. E eu estava falando com o André, eu queria ter visto, uma coisa que eu estava esperando esse ano, é ver você esse ano surfando, porque eu acho que ia dar essa evolução ainda mais, mas eu acho que você assistindo de fora vai te ajudar ainda mais, né, com essa evolução. Sim, o circuito é difícil, né, para quem está chegando e para quem não tem tanta experiência competitiva, né? Porque todo mundo ali sabe competir perfeitamente uma bateria, né? E eu tinha mais, acho que, o nível de surf do que experiência competitiva, né? E tanto é que no free surf, desde o meu primeiro ano no circuito, sempre nas sessões de free surf, eu, tava sendo um dos melhores ou um dos 5 melhores em quase todas as sessões de free surf, mas na hora da bateria eu não tava conseguindo os resultados. E aos poucos eu fui aprendendo isso, né? Claro que ano passado foi o meu primeiro ano que eu realmente consegui essa constância de, em todo o campeonato, fazer nota excelente. Fiz várias notas 9 durante o ano e passei bastante baterias. Mas eu acho que é isso, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, né? E cada vez mais conseguindo encaixar esse meu nível de free surf naqueles 30 minutos ali da bateria, né? Porque é muito diferente, né? Tem todo um jogo ali na hora da bateria que no free surf não tá rolando, né? No free surf cada um tá fazendo seu treino ali, ninguém tá querendo, vou marcar esse cara que ele tá surfando bem no free surf. Não, cada um tá focado no seu e testando o seu equipamento. Então, nesse free surf eu sempre me destaquei muito, mas na hora da bateria não conseguia. E o que eu sinto no ano passado é que eu consegui deixar o meu surf mais preparado para cada 30 minutos. Encaixar o seu free surf naqueles 30 minutos, né? Que é o X da questão, né? Lembra que o John também não era um bom competidor, hein? O John competia mal pra caramba e de repente se transformou. Tudo é uma evolução. Ninguém nasce pronto não, amigo. Essa é a grande verdade, entendeu? Tudo é uma evolução. E você tá nesse processo. Você tá dentro do processo. É normal. Exatamente. Sim, Exatamente. É isso mesmo. Tem gente que já nasce
não nasce, né? Mas tem gente que começa É, mais cedo é, a evoluir um lado, outro que começa a é evoluir outro verdade. lado, e acho que eu tô agora evoluindo esse lado, né, da Todo mundo tem competição. É, seu tempo. Todo mundo. uhum. É muito mental, né? Porque é uma adaptação. Você tem que se adaptar àquilo ali. O talento você tem, isso aí é óbvio. Mas a adaptação para o formato da competição que é o mais difícil, né? É, No, é um foco muito grande, É, né? São muitas é, baterias, né? exato. eu vi uma entrevista do Taj Bora que foi bem interessante, não tem muito tempo, talvez 5, 6 meses atrás. Ele falou que a vida dele inteira ele surfou com um relógio com 30 minutos. Ele só ia para a água para fazer bateria, mesmo fazendo free surf, na cabeça dele estava competindo. Então a vida dele inteira ele surfava por 30 Sim, minutos. Para você ver como o cara tem um foco, né, de se transformar realmente num competidor melhor. É basicamente isso, cara, porque você vai surfar a sua vida inteira naqueles 30 minutos. Você tem que se adaptar naqueles 30 minutos a fazer o melhor surf possível em apenas 30 minutos. E aí tem sim. aquele. É uma coisa que eu aprendi bastante assistindo o Mineiro até, que teve uma época, alguns anos atrás ainda, quando ele ainda nem tinha sido campeão mundial, mas ele ainda não morava no apartamento que ele mora agora, no Novo Campeche, mas ele passava alguns tempos em um outro apartamento que tinha aqui, e ele ia surfar aqui na frente de casa também. E eu lembro que ele entrava no mar, ficava 1 hora e saía. Independente se tava clássico mar ou qualquer coisa, e eu nunca entendi aquilo. Eu ficava, ué, e eu lá 5 horas, 6 horas surfando, e eu nunca entendi aquilo. E depois de alguns anos que eu fui entender, cara, ele vai ali, faz 2 baterias e vai embora. É É, isso que ele tá vendo? faz. E até eu entender o que ele estava fazendo, que nessa época demorou. Então, depois de alguns anos que eu fui entender, o cara estava É, focado em fazer o máximo daquela 1 hora. E eu tava lá 5 horas de surf para fazer, sei lá, 2, 3 ondas boas. E ele, em 1 hora, tinha 4 ondas excelentes. Então, eu até comecei a levar isso pro meu treino de free surf também nesses últimos 2 anos. Não, então, eu imagino que é meio que sacrificar um pouquinho dessa parte da diversão, né? Porque é a coisa que você começou a fazer o surf por causa disso, diversão. Ficar na água o dia todo surfando, só que agora tem que ter um limite, tem que ter um foco de as melhores ondas dentro de 1 hora, as melhores ondas dentro de meia hora, né? E qualquer condição do mar. Imagino que isso É, é uma adaptação mais difícil. sim. É um equilíbrio, mas no começo é difícil você tá fazendo essas sessões mais curtas e tentando focar nessas 2 ondas excelentes em cada meia hora, mas depois que você começa a fazer isso com sucesso, é uma sensação muito Aham. boa, sabe? Você vai ali numa sessão de free surf, né? Nunca é free surf mesmo, né? é. Sempre é Uhum. treino, né? Então, você vai ali para uma sessão de treino e você sabe que depois de 1 hora você fez 4 ondas animais e você sai da água já com a cabeça feita, sabe? Você não vai precisar de 4 horas de surf. Você Uhum. sabe que você foi ali em 1 hora e fez o que você queria ter feito. Você sai amarradão da água. Irado, irado. Na verdade, cara, no final do dia isso é trabalho, entendeu? E Claro. você está tentando ser o melhor dentro do seu trabalho. Por isso que quando você vivia o Sim, Adriano ou o Taj Burrow, são pessoas que estão focadas no trabalho. É o que é a história. Não adianta você ficar 5, 6 horas gastando a sua energia e não escolhendo as melhores ondas. Que você sabe, eu falo muito isso aqui para muitos meninos aqui amadores, eu falo, a maneira que você faz o seu free surf é a maneira que você vai levar para a competição. Se você fica 5 horas pegando onda ruim, você naqueles 15 minutos, no caso eles são amadores, vocês também vão pegar onda ruim. A partir do momento que você muda a sua cabeça para pegar as melhores ondas, você naturalmente vai levar aquilo para a competição, é óbvio. sim. É até engraçado, né? Porque quando a gente é criança, a gente fica assistindo
o WCT e ver baterias com altas ondas, né? E acho que o que foi mais difícil para mim foi aprender a competir com onda boa, porque competir com onda ruim é muito mais fácil, né, na sua cabeça. Você vai ter que ir ali e você vai ter que criar o que você pode fazer ali. Não adianta você ficar esperando uma onda melhor do que a outra. Você sabe que é aquilo ali que você tem e é aquilo que você tem que trabalhar. E competir em onda boa é outra parada completamente diferente, porque muitas vezes, tipo, eu entrava no mar numa bateria com altas ondas e queria sair pegando um monte de onda e pegando onda ruim e não vai adiantar, né, cara? Você vai pegar uma onda ruim aqui na frente, o cara de trás vai pegar a série e vai tirar um 9, você vai pegar outra ruim, ele vai pegar outra boa e deu, acabou a bateria. Sem dúvida. Isso é uma... Então, eu acho que o competir em mar bom é o mais difícil ainda, né? É interessante esse pensamento, porque uma pessoa como eu, leiga, subprofissional, eu achava que era o oposto. Porque, assim, o que faz um bom surfista é surfar bem na onda ruim, né? Surfar bem na onda boa é muito mais fácil pra gente que não é profissional, né? Porque é só remar ali, botar no trilho e vai. Só que... Sim. Você falando isso é muito interessante, eu não sabia disso. Que realmente surfar no mar bom é mais escolha de onda, né? Quantas ondas você vai pegar, qual a onda que você vai pegar, comparada à onda do competidor também. Então, interessantíssimo você falar isso, que eu realmente não tinha pensado nessa ocasião. Sim, é muito isso. A galera vê de fora e acha, hoje tem altas ondas, tá fácil de competir, vai todo mundo quebrar, mas você tem que vencer o cara que você tá surfando contra, né? Não adianta você quebrar a bateria e o cara quebrar mais ainda em ondas melhores que as suas. Então você tem que... E tem sempre aquele fato de essa onda é boa, mas será que não tem uma melhor vindo? Então você tem que estar muito confiante na sua escolha de onda, né, para competir em um mar clássico. Exato. Outra coisa engraçada, e eu vi isso muito agora no Final Five, eu surfei com o Ítalo, né? E ele ficou muito seletivo surfando. E você tá em Trestles e você fala, nossa, o mar tá perfeito, tem altas ondas. Mas não são todas as ondas que são boas. Se você pode pegar uma onda em Trestles, ela ser completamente cheia. E você vai escolher pelaquela onda que vai ter que vai armar aquela parede do começo ao fim. Se você pegar uma onda cheia, vai ser 6. Se você pegar uma onda em pé até o final, é 9,5, 10. Então existe uma diferença drástica. Muito. E pra galera que vê de fora, a galera só vê as ondas que a gente surfou, né, praticamente. Eles só veem as ondas que a gente escolheu, que a gente achou boas o suficiente, né? Então, eles não sabem, tipo, se a gente deixou passar essa onda, é porque a onda provavelmente não tinha potencial suficiente para fazer o que eu preciso. E muita gente não entende isso. Acha, por que ele não pegou mais onda? Por que não sei o quê? É difícil, né, para quem tá de fora entender o que tá passando na nossa cabeça. E no mar bom, uma nota 8 para nota 8,5 é muita coisa. Porque não vai ter muitas ondas menor que isso quando o mar tá bom. Então todo mundo vai estar pegando onda boa com nota boa. Então uma nota boa com um pouquinho de diferença da outra é o que faz a diferença num mar bom, né? Fica mais difícil ainda. Uma outra curiosidade que eu tenho, porque eu sei que em todas as ondas no circuito mundial, você tem aquele ponto para sentar, lógico que vai variar de acordo com a direção do swell. Mas você tem um caderninho junto com seu pai de falar, ok, pipeline, swell de norte, senta mais aqui. Pipeline, swell de oeste, senta mais aqui. Bells Beach aqui, Sunset Beach ali. Vocês têm isso ou é uma coisa que não, que você vai, entra e tenta se adaptar? Tem um pinheiro ou uns... Sim, eu não chego a ter um caderninho, assim, né? Mas os lugares que eu já conheço, eu sempre tento gravar, assim, os meus pontos de referência, né? Claro que sempre muda um pouquinho, né? Nunca, mesmo se o swell for exatamente da mesma direção, às vezes é um pouquinho, sei lá, uns
2 metros para o lado, uns 3 metros para cá, que você tem que sentar. Então, cada dia muda um pouquinho, né? Mas você vai começando a aprender isso, né? Acho que você já sabe, né, André, que quanto mais tempo você surfa, mais você vai entendendo do mar, né? E mesmo você entrando no mar aquela primeira vez, você meio que já consegue sentir um pouco, aqui a onda tá mais assim, vou sentar aqui e acho que esse é o lugar certo. E claro que conhecer o pico ajuda muito, né? Você saber os pontos de referência mesmo, mas você tem que saber os pontos de referência e também ter esse teu próprio feeling, assim, de cada dia, né? Porque cada dia muda um pouco. Né? Imagina, e falar em picos agora, acabou de anunciar a WSL aqui o calendário novo. Começa em Pipe, né? Depois vai para Sunset, depois vai para Portugal, aí Bells, Margaret, G-Land, em junho, final de maio para junho. Aí depois a novidade, vai para Surf City El Salvador Pro. Esse é um Final Five? Olha. Não, Final Five não. Vai ali em junho, depois de Land, vai para El Salvador. E aí eu acho que El Salvador deve ser o último antes do corte, né? Ou é o Rio? Ok, entendi. Rio acho que é o depois antes do corte. Aí Rio é dia 23 de junho a dia 30 de junho, lá o Rio Pro. Depois, 12 de julho, Corona, J-Bay, né? J-Bay. E aí, agosto, Tahiti. E o Final Five, WSL Finals, volta para Trestles, em setembro, dia 8 de setembro a 16. Vai ser em Trestles de novo. Então tiraram o Trestles, que ia ser um evento do calendário normal, e botaram para final de novo. E aí entra. Botaram El Salvador no lugar de Trestles, né? E a final foi para Trestles. Exatamente. E esse pico de El Salvador, como é que ele é? É lá Libertar, né? Eu acho que é Punta Roca, né? Animal. Direita. É uma direita muito boa. Animal. Muito boa. Internacional, incrível. Longa. Tem seus dias de tubo também. Apesar de não ser tão tubular, né? Botaram mais uma direita, né, no circuito. E tiraram Trestles, que é uma onda para os dois lados, high performance, e botaram mais uma onda que é só para direita, né? Então acho que realmente não tem nenhuma chance de esquerda de high performance no circuito. E eu acho que Trestles seria a melhor onda de manobra, né, de high performance. Mas agora acho que talvez essa Punta Roca talvez seja. É uma direita muito, muito boa assim, de manobra. E de tubo... Pipe, eu acho. A briga é boa entre Pipe e Chopo, né? Mas acho que Pipe... a briga é boa. Pipe tem seu prestígio especial, assim, né? É animal. E você tem ido bem lá em Pipe também, né? Pipe é uma onda que eu sempre dediquei muito do meu tempo. No Hawaii, acho que 80% das minhas horas de surf no Hawaii é em Pipe. Então, é uma onda que eu gosto muito de surfar e de competir, principalmente, né? Porque aí sai todo o crowd e a gente tem chance de pegar uma boa. É verdade. Esse é o lado difícil do circuito, né? É tentar testar 10, 15 pranchas com 200 pessoas na água em todas as etapas. Esse não é um lado fácil. Não é fácil. Será que Pipe é uma das zonas mais difíceis de treinar? Pipe e Trestles? Eu acho que Pipe é difícil. Eu acho que Pipe é a mais difícil, né? Porque é muito disputada. Eu acho que Trestles, apesar do crowd ali, aquela loucura toda, acho que fica um pouco mais fácil de você conseguir pegar uma onda da série, né? E se posicionar onde você quer. E Pipe acho que é mais intenso e o crowd é mais briguento, assim, pelas ondas. Chopo é assim, não tranquilo assim, em termos de onda, claro, mas
lá é uma vibe boa, né? Todo mundo, e aí, beleza? Os locais são vibe lá gente em boa, Chopo. é diferente. Os locais É do Tahiti diferente, são é muito diferente. gente boa. Chopo Os caras são sensacionais. Claro que o crowd do CT, só o crowd do CT já é um crowd chato. Porque tá todo mundo ali naquela fome de querer pegar onda boa, de querer testar as pranchas. Então, só esse crowd já é chato, né? Mas Tahiti é um dos poucos lugares que você consegue achar uma janelinha ali do dia com menos gente, assim, né? Verdade. Lá era demais. Era demais. Então é isso, Iago. Obrigado, muito obrigado mesmo por participar do nosso podcast, cara. Te desejo, assim, a recuperação mais rápida possível. Você é um cara que é super gente boa. Tava falando com o André, é um dos meus favoritos de assistir surfando. Eu torço muito por você. Sei que você vai ser campeão mundial um dia. E quando for, volta aqui também de novo. e tome esse tempo aí para você, né, se ajustar no que precisar, se precisar, mentalmente. E tomara que isso seja um ótimo tempo para você voltar muito mais forte do que antes. Muito obrigado mesmo por participar. Obrigado vocês. Valeu, Felipe. Valeu, André. E a gente se encontra aqui mais uma vez, mais pro futuro. Obrigado mais uma vez, irmão. Tudo de bom, sucesso, saúde, muita paz para você e para toda a sua família. Tamo junto. Valeu, é nóis.